No Cicateca dessa semana, a gente vai falar sobre rotinas criativas. Um dos problemas que nós encontramos no pós-workaholic. Não sai daí para descobrir o que significa tudo isso. O Cicateca dessa semana vem falando do designer ou de quem trabalha com comunicação e lida com uma rotina criativa difícil. É difícil ser criativo num momento de pandemia ou num momento onde se tem tecnologia em demasia no seu cotidiano. Dentro das ameaças que nós temos hoje, que envolve ansiedade, depressão e síndrome de burnout, nós convivemos hoje com uma geração pós-workaholic. Até os anos 90, nós tínhamos pessoas que se orgulhavam de respirar o trabalho, de varar a noite nos seus escritórios ou nas agências de publicidade para ir atrás do Cannes em Lions, o Cannes Lions, o prêmio o Leão de Ouro. E o problema que isso gerou para as pessoas, o não viver sua própria vida, não dar atenção para quem se ama, não ir atrás de coisas para si mesmo e simplesmente respirar trabalho. Tudo isso era motivo de orgulho. Nossa, varei a noite no trabalho, nossa, estava dentro de um briefing, trabalhei uma noite toda. E muitas universidades, inclusive, trabalham com a maratona de criação. Eu mesma estipulei no sistema ETEC maratonas de criação, que viraram um projeto 24 horas e maratona de criação nas ETECs, onde você passava uma noite toda defendendo um briefing real, e o cliente recebia uma apresentação dos grupos no outro dia, próximo do meio-dia. Então o pessoal tomava café, jantava, tudo isso virava uma grande festa, mas endossava essa cultura relacionada com o workaholic. Hoje nós temos pessoas que ainda atravessam esse tipo de situação e ainda têm que concomitantemente lidar com sua vida, seus problemas de saúde, que são gerados muitas vezes por esse caminho ensandecido de rotina criativa, e ainda por cima tentar concomitantemente ali adequar uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, coisas do tipo. Então esse faz tudo no momento em que nós temos, porque se a gente está falando de início, até o final dos anos 90, onde isso existia, na realidade isso ainda existe muito, o conceito do workaholic, mas quando a gente entra no momento de hoje, com o cenário que nós temos, de um approach muito grande com a tecnologia, o que acontece? Pessoas sofrendo dessa aceleração de raciocínio, de ter de estar presente obrigatoriamente em mídias sociais, mostrando o seu trabalho e no dia a dia, no seu trabalho, com uma rotina criativa muito pesada, e para administrar tudo isso, o quanto é difícil. Eu vou trazer duas leituras para vocês. Designers detestam, a gente já comenta muito isso, leitura de autoajuda, esse não é o cunho, muito pelo contrário. Na realidade são dois livros escritos com a pegada de verdade quem trabalha com criatividade, um que tem a inclinação relacionada com psicologia e o outro de alguém que está dentro da questão de gestão de tempo e de geração justamente pós-workaholic. O primeiro que eu vou dizer para vocês é o Psicologia para Criativos, do Franz Bersbach, que é da Gustavo Gili, editora. É um livro que me foi apresentado por um colega de trabalho, um livro apaixonante, que vai falando de dicas e sugestões de como manter a originalidade e sobreviver no trabalho. E ele vai dividir nos capítulos, são 5, 6 capítulos. No primeiro ele vai falando sobre a situação da criatividade, o que podemos esperar da criatividade, o modelo de fases da criatividade, quais os benefícios e técnicas de criatividade, e artistas ou quem trabalha com design e criatividade. Quando a gente trabalha ele trabalha os outros capítulos com a questão de trabalhar corretamente, que na realidade não é uma receita, mas indagações sobre o seu cotidiano de trabalhar de forma criativa. Como você lida com o seu tempo, metas e prazos, designers altruístas e prestativos, a hora de dizer não, o trabalho individual em equipe, qual é o papel de gestão da equipe, os riscos e efeitos colaterais do trabalho em equipe, tá? Então são uma série de indagações
que ele te faz a respeito se você está observando isso. Inclusive, questões de direito autoral durante o trabalho, pessoas que cometem a antiética de copiar o trabalho de um colega dentro do próprio espaço de trabalho ou fora. Então, são apertos mesmo que o autor dá em relação a isso. Em seguida, ele vai falar das pessoas que trabalham por conta própria e das pessoas que trabalham para outros. Então, o que conta é o resultado, desvantagens quando você trabalha por conta própria, do trabalho remoto. Então, está dentro das nossas condições de trabalho, inclusive hoje. A falta de autodisciplina, quando você trabalha para o outro, você cumpre as metas, e quando você trabalha sozinho, você é desorganizado, então tem essas questões. As vantagens desse trabalho remoto, a família, a profissão e o trabalho remoto, então tudo a ver com o nosso momento, e algo relacionado à psicologia dentro do universo autônomo. E quando você trabalha para os outros, a comunicação não verbal, que é algo que pega pra caramba, e a gente sabe disso, como comunicadores, as ferramentas para uma boa comunicação, como reagimos diante de mensagens, prestação de serviço e satisfação do cliente, trajes, a questão da paciência durante o horário de trabalho e o pós, o trabalhar incorretamente, que está ligado na última parte a uma questão que eu falo muito, que é a banalização do burnout. Tem gente ainda que acha bonito ter esse pensamento acelerado, aparecer bem publicamente, agora quando se é possível aparecer publicamente, com todos esses cuidados que nós temos diante da pandemia, mas não levar o burnout a sério, tá? Então o burnout ele faz um esgotamento psicológico e motor muito grande para alguém, mas as pessoas ainda acham que isso é uma brincadeira. Então a preocupação, inclusive no ambiente feminino, relacionado ao trabalho. E aí vem inclusive uma pergunta na página 134, a relação do corpo humano ao estresse. Estresse quem? Eu? Então você sabe que você está no seu limite, mas mesmo assim você continua a dar o passo adiante em relação à sua rotina. O não trabalhar, então as questões ociosas que estão relacionadas com isso, o mito do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, então já pega também num viés delicado. Então esse aqui é o Psicologia para Criativos, do Franz Besbar, da Gustavo Dille, editora, que inclusive estava na semana da USP, na semana de livros da USP com 50% de desconto. Aqui, as Rotinas Criativas, do Alexandre Teixeira. O que é legal é que justamente nesse momento eu tenho um aluno na pós-graduação de uma universidade e sou eu a orientadora do TCC dele, e ele fala justamente desse momento. E ele é um profissional criativo no meio dessa onda toda. Então, quando ele trouxe essa questão entre o cliente e a empresa, e você no meio, como um colaborador criativo, quais são os problemas que vão aparecendo? E ele com metas inalcançáveis de trabalho. Falei assim, então, na realidade, a gente tem que pensar em quem de verdade está trabalhando com tudo isso. No caso do livro do Alexandre Teixeira, do Rotinas Criativas, o subtítulo do livro é um antimanual de gestão do tempo para a geração pós-workaholic. Então a gente tem a parte 1, né? Por que todo mundo está tão ocupado? A ameaça do burnout e o pós ou novo workaholic. Então, na realidade, a gente está no pós mesmo, ou a gente está criando um outro workaholic nesse momento em que nós temos esse avanço tão forte e relacionado à comunicação via tecnologia. Tá? Sempre foi tecnologia, mas agora com tantos canais de comunicação. A geração pós-workaholic, aí o primeiro que ele traz é o design de rotina e sustentabilidade pessoal. Então, como desenhar melhor essa sua rotina. Estilo pessoal e produtividade, melhoria contínua aplicada à vida. E aí ele vai observar a rotina de uma mãe, a rotina das suas manhãs, como elas acontecem, os atletas corporativos, a arte da reunião, a famosa reunião que poderia ter sido um e-mail, que nós falamos tanto, as pessoas que são fantásticas no momento que poupa tempo, e essa é uma das situações, priorizar, né, e o próprio livro do Psicologia para Criativos também fala do dizer não, o sonho de dormir. Quantos de nós criativos não trabalhamos com essa premissa sempre? Sempre dizendo, meu Deus, como eu sou apaixonado por dormir e eu não consigo. É muito interessante, né? Porque você faz um caminho
relacionado com trabalhar em demasia. Então isso é pregado socialmente. Aí de repente aparece a pérola do mindfulness, te dizendo que não, que você pode ir por outro caminho. Não era mais fácil ter pensado no ser humano antes do que trazer agora o conceito de mindfulness? E aí ele fala para práticas pessoais relacionadas com o desafio da liderança. Inclusive um que eu gosto muito é o caso dos tiranos eruditos. Quem nunca teve um? Fica para pensar, para você que é criativo, esses 2 livros que traz traços interessantes do cotidiano nosso relacionado com criatividade, o quanto é difícil ser criativos em tempos difíceis, inclusive de isolamento, que foi uma novidade para muita gente, acredito eu. Acredito que não tão bem para muita gente, mas para todos, ninguém esperava uma situação como essa, mas tem aqueles que são mais acostumados a ficar em casa. Eu tenho muitos amigos que não viu tanto problema assim em ficar enclausurado em casa. Mas nesse tempo de pandemia, muita gente, felizmente, está respeitando isso. Eu espero que você também. Certo? Nós voltamos na semana que vem com outro Cicateca falando de assuntos de comunicação. Semana que vem eu trago exposições para comentar com vocês diante da abertura que nós temos de mercado, de museus, de centros culturais. Semana que vem a gente fala de exposições que são interessantes para que você frequente e aumente esse seu repertório para comunicar cada vez melhor. Até semana que vem. Ah, e não esqueça de curtir os nossos canais. Tanto o Telegram, que vira e mexe eu apareço a qualquer hora, trazendo novidades da comunicação, novidades do design, da arte, da arquitetura, que eu também gosto muito de compartilhar, de design, de interiores. E também inscreva-se no canal, indique para os seus amigos esses debates interessantes que eu sempre trago à tona falando sobre design e comunicação, trazendo o passado, passando pelo presente e também sempre com um olhar no futuro como deve ser. Até mais!